Olá, queridos alunos da segunda série, estamos iniciando mais uma aula de Geografia. Eu sou a professora Juliana e estarei acompanhando vocês ao longo dessa aula que vai trazer conteúdos geográficos. Falando nele, vamos agora identificar qual é o nosso objeto de conhecimento. Relações de poder entre os Estados-nações no contexto geopolítico contemporâneo, compreensão dos processos de ocupação e formação de territórios, territorialidades, fronteiras e redes de comunicação e interação no mundo globalizado. Conflitos e disputas sociais, étnicas, culturais, econômicas, ambientais e políticas entre grupos populacionais em diferentes espaços. E nessa aula 3, o nosso detalhamento é ocupação e formação do espaço brasileiro e amazonense, territórios, territorialidades e fronteiras. Então vamos lá dar início à nossa aula. Muito bem, a gente vai falar então de Brasil, é importante a gente colocar aqui essa ideia de continente. O Brasil não é o único país do mundo, existem mais de 190 países ao redor do nosso planeta. E o Brasil faz parte de um desses continentes. E nesse caso, a gente vai verificar que a gente vai estar dentro do continente americano, que é esse em verde. E a gente vai verificar então agora essa regionalização do continente americano. Nós podemos dividir ela pelo critério geográfico, ou seja, distribuição das terras, e verificamos a América do Norte, a América Central e a América do Sul. E é na América do Sul que a gente identifica então qual é essa subdivisão do continente americano e aonde o Brasil se encontra. Então, olha só, vocês agora vão conseguir verificar quais são os países que fazem parte da América do Sul. Então, a gente tem ali a Guiana Francesa, que não é um país oficialmente, ela é um território ultramarino da França, e todos os demais em amarelos, até chegar ali no Chile com a Argentina, vão ser países que fazem parte da América do Sul. Importante colocar que ali em cima nós temos o Equador, que não vai fazer fronteira física com o Brasil, assim como aqui embaixo o Chile, que ele está ali, ó, a gente tem a Argentina, Bolívia, o Paraguai, que impedem esse contato de fronteira física com o Brasil. Então, de todos os países que estão aqui na América do Sul, junto com o Brasil, apenas 2 não têm fronteiras terrestres com o nosso território, que é Equador e também o Chile. O Brasil, então, hoje ele vai estar dividido em 26 estados, 26 unidades administrativas e um Distrito Federal. Vamos conhecer quem são. Então, nós temos agora para vocês essas unidades administrativas. Acredito que vocês já conseguem identificar o Amazonas. Aqui em cima, o nosso estado, o estado do Amazonas, que vai fazer parte, então, do nosso território. É o estado com maior espaço territorial. Seguindo, a gente vai ter aí, ó, Roraima, Amapá, os estados mais ao norte do nosso território, Acre, Rondônia, Pará e Tocantins, que vão compor a chamada região norte do nosso território. E a gente segue aqui com Maranhão, Piauí, Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, Alagoas, Sergipe e Bahia, que vão compor os estados da região Nordeste. No centro-oeste, nessa região do Brasil central, a gente vai ter os estados do Mato Grosso do Sul, Goiás, e não dá para identificar a localização do nosso Distrito Federal, mas está aqui a bandeirinha dele representada. E aí a gente chega na região mais populosa do nosso território, que é a região sudeste, onde temos Minas Gerais, Espírito Santo, Rio de Janeiro e o estado de São Paulo. Fechando as 5 regiões do nosso território, temos o estado do Paraná, Santa Catarina e o estado do Rio Grande do Sul. Aí eu pergunto para vocês, o nosso território sempre foi desta forma que vocês estão conseguindo identificar? Sempre foi essa regionalização de 26 estados, um Distrito Federal? Não, né? O nosso país ele levou muito tempo, desde quando os homens europeus começaram a chegar em nosso território. A gente não vai ter um registro histórico
da nossa história com os povos nativos, porque eles não documentavam a sua história. Então, o que a gente acaba tendo registrado é a chegada do colonizador europeu em nosso território. E a gente consegue, então, identificar a partir de 1500, com a chegada do Pedro Álvares Cabral em nosso território, a gente vai ter, então, a documentação de que o nosso território passou a ser, então, descoberto. Na verdade, esse termo descoberto não é mais utilizado porque o nosso território já estava, né, ocupado pelos povos nativos, mas como eu já falei, não existia essa documentação. Eles não tinham essa preocupação de contar as suas histórias, as suas lendas, as suas guerras, os seus conflitos, eram todos ali contados em histórias entre eles. Não havia, né, esse registro para que confirmasse o que realmente acontecia e quem ocupava cada um desses territórios. E aí, com a chegada da população portuguesa, principalmente em nosso território, a gente vai ter, então, aí um pouco da história do Brasil, que a gente vai acompanhar um pouquinho agora sobre o Brasil pré-colonial. Então, a chegada dos portugueses ao Brasil, por volta de 1500, vai corresponder a esta primeira fase de colonização do território brasileiro, tá? E quando eles chegam aqui, a gente vai ter esse primeiro navegador, sendo considerado mais importante da história, que é o Pedro Álvares Cabral, na qual ele saiu de Portugal em direção às Índias. E aí se entra numa discussão de que ele teria ou enfrentado condições adversas no meio do mar, e por isso ele acabou errando o caminho, parando aqui nas terras da América, ou que ele realmente queria descobrir novas terras, e aí acabou desobedecendo ao comando do rei de Portugal e acabou chegando aqui em nosso território. Mas, de qualquer forma, ele chegou em nosso território aqui e acabou por, né, olha só, entre aspas, descobrir novas terras. Então, esse fato, apesar de conhecido como descobrimento do país, temos que lembrar que o nosso território já estava sendo habitado pelos povos indígenas. E aí a gente entra na discussão, que é importante colocar que, ao mesmo tempo que os portugueses chegaram ao nosso território aqui, que consideramos o Brasil hoje, também outro povo europeu chegou ao nosso território, que foram os espanhóis. E ficou um grande conflito entre portugueses e espanhóis para ver quem seria realmente o dono desse território. E aí foi feito, então, o chamado Tratado de Tordesilhas, para que pudesse, então, pacificar esses reinos, que é o que a gente verifica agora. Então, o Tratado de Tordesilhas, ele foi um acordo assinado justamente em uma cidade espanhola, chamada Tordesilhas, é por isso que tem esse nome, Tratado de Tordesilhas, em 7 de junho de 1494, para pacificar, né, os reinos espanhol e português. Tudo isso lá quando, e no século XV, Portugal e Espanha deram início a grandes navegações. Então, eles estavam buscando novos territórios para descobrir novas fontes de matérias-primas para que eles pudessem enriquecer. E aí tem aquela história de ir para as Índias e acabar chegando para buscar as especiarias e chegar em nosso território, certo? O que é importante colocar ainda, que foi feita essa assinatura lá, na cidade de Tordesilhas, e ficou demarcado que a partir do Cabo Verde, as ilhas do Cabo Verde, 370 léguas em diante seria então do Reino de Portugal. E além desta linha seria terras então da posse espanhola. Então aí parte do nosso Nordeste hoje brasileiro e Sudeste do Brasil pertenceriam então a Portugal e o restante do território brasileiro pertenceria então à Espanha, ok? Então a gente pode imaginar aí que de repente nosso estado, hoje Amazonas, ele estava de posse primeiramente da Espanha. No entanto, a gente sabe que existiram outros tratados e outras expedições e colonizações que fizeram com que o Brasil fosse ampliado esse território para as terras portuguesas. E a gente vai verificar agora quais foram esses outros tratados que fizeram com que a ocupação e a formação do nosso país fosse mudando. Mapa de Tordesilhas de 1494 representa a divisão entre Portugal e Espanha, dividindo as terras da América por uma linha imaginária. No mapa cantino de 1502, verificamos como o mapa do Brasil era representado e conhecido pelos colonizadores.
Já o mapa das capitanias hereditárias nos mostra como o território do Brasil foi dividido em faixas de terras e concedidas aos nobres de confiança do rei Dom João III. Essas poderiam ser passadas de pai para filho e, por isso, foram chamadas de hereditárias. Com o mapa do Tratado de Utrecht, de 1713, podemos verificar a representação e definição entre Portugal, Espanha e França em relação ao rio Oiapoque, como limite entre Brasil e Guiana Francesa, incorporando o Amapá. No mapa do Tratado de Madrid, de 1750, podemos analisar a representação entre Portugal e Espanha que legalizaram a ocupação portuguesa em direção ao interior do Brasil e incorporaram a região amazônica. No mapa com o Tratado de Santo Ildefonso, de 1777, estabeleceram a parte oeste do Rio Grande do Sul como sendo da Espanha. Já no mapa do Tratado de Badajoz, de 1801, reincorporam ao território brasileiro a região oeste do Rio Grande do Sul, estabelecendo as fronteiras do Brasil. E, por fim, o mapa do Tratado de Petrópolis, de 1903, onde o Brasil comprou da Bolívia o território do Acre, que havia sido invadida por seringueiros brasileiros. Então, como vocês puderam ver, não foi um único tratado. A gente teve diversos tratados ao longo do tempo que foram, então, responsáveis pela formação do nosso atual território. Agora a gente vai novamente para o mapa localizar o Brasil agora quanto aos paralelos, ao meridiano e entender a localização das suas terras. Olha só, aqui eu tenho esse mapa mundi, na qual o Brasil está aí identificado em vermelho para vocês, e aí eu tenho então as linhas que são os chamados paralelos: Círculo Polar Ártico, Trópico de Câncer, linha do Equador, o Trópico de Capricórnio e o Círculo Polar Ártico. Identificando, então, o nosso território brasileiro, nós conseguimos identificar também que não são todos esses paralelos que recortam o nosso território. Nós temos, então, aqui a linha do Equador, que passa aqui na região norte do nosso território, e também temos o Trópico de Capricórnio, que vai passar na região sul do nosso país. Lembrando para vocês que eu tenho aqui ao lado da informação hemisfério norte, hemisfério sul. Então, o Brasil, ele está no hemisfério norte ou no hemisfério sul? Em ambos o caso. Ele tem 93% do seu território no hemisfério sul e apenas 7% do seu território no hemisfério norte. Vocês também devem lembrar de uma outra linha, que nesse caso nós vamos chamar de meridiano, que ela recorta o mundo ao meio também, mas no sentido norte e sul, que é o meridiano de Greenwich. E ele faz essa divisão do mundo em hemisfério ocidental e hemisfério oriental. O Brasil, então, estaria localizado completamente dentro do hemisfério ocidental ou hemisfério oeste, ok? E não tem nenhum pouquinhozinho dele dentro do hemisfério oriental. Então, o Brasil faz parte de 3 hemisférios, norte, sul e ocidental. Ele é banhado pelo Oceano Atlântico, que vocês podem aqui identificar. E aí, como curiosidade para vocês, a gente pode verificar que o único continente que é cortado, que tem parte do seu território em todos os hemisférios, é o continente africano, ok? E aí, então, essa é a localização do nosso território brasileiro. Agora a gente vai começar a falar mais sobre o nosso estado, o estado do Amazonas. Verificamos aí toda essa questão de formação do território do nosso país, mas o nosso estado também tem a sua própria história. Ele também foi ocupado por grupos e pouco a pouco foi se estabelecendo. Aqui ao meu lado eu tenho esse mapa do estado do Amazonas, na qual alguns dos municípios, nós temos 62 municípios dentro do território do estado da Amazônia, mas apenas alguns é que vão ser identificados aqui para vocês. Mas para a gente começar a falar um pouco do nosso território, vamos de novo olhar para a história. Então, convidamos o professor Ananias Carvalho, que ele vai falar para a gente um pouquinho dessa história da ocupação da Amazônia e do Amazonas. Fala galera da segunda série, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Ananias Carvalho do componente de História. Vamos falar um pouquinho sobre a Amazônia, especificamente o nosso estado do Amazonas.
Vamos citar um pouquinho o processo de ocupação territorial dessa região. É importante frisar que antes da ocupação efetiva do território, grande parte desse território pertencia à coroa espanhola. Vamos lembrar um pouquinho, tá bom, gente? Tratado de Tordesilhas dividia as terras recém-descobertas, entre aspas, entre as duas potências coloniais, que era justamente Portugal e Espanha. E o território da Amazônia pertencia primeiramente aos domínios espanhóis. Como a gente sabe, né, gente, algumas expedições ibéricas tinham o objetivo de reconhecer a região. Destaco para vocês 3 deles, tá bom, gente? Lope e Aguirre, a expedição de Francisco Orellana, que navegou todo o território do caudaloso Rio Amazonas, e a expedição também de Pedro Teixeira. Qual era o objetivo, professor? Reconhecer a região e explorar o máximo de riqueza possível que essa região poderia ali garantir a coroa espanhola e também a coroa portuguesa. Galera, logo em seguida começou o processo de fortificação da região, onde alguns fortes foram construídos ali à margem do caudaloso rio Amazonas e também de seus afluentes. E algumas cidades, galera, acabaram surgindo a partir dessas fortificações. Destaco para vocês a cidade de Belém, que surgiu ao redor do Forte do Presépio, a cidade de Ópios e até mesmo a cidade de Manaus, galera, que surgiu ali ao redor do Forte São José da Barra do Rio Negro. Galera, uma data importante para a gente entender esse processo. 1750 é assinado por Portugal e Espanha o Tratado de Madrid. E esse tratado ali garantia a posse da região amazônica para os domínios portugueses. Portugal, então, passa a ser o real colonizador desse território. E a partir desse processo de colonização português, vilas surgem, cidades surgem, e a região onde hoje é o atual estado do Amazonas, a priori, fica subordinado à província do Grão-Pará, tá, gente? Posteriormente, essa região vai se emancipar e se tornar a província do Amazonas e, posteriormente, o nosso grandioso estado do Amazonas. Muito bem, o professor Ananias colocou aí diversos pontos históricos e a gente vai destacar alguns deles. E a gente volta lá naquelas expedições espanholas que o professor Ananias comentou com o Gonzalo Pizarro e Francisco de Orellana. Olha só. Então eu tenho a expedição que esses dois vão fazer juntos, buscando descer todo o Rio Amazonas. Então eles vão, Gonzalo Pizarro, Francisco Pizarro é o irmão dele, mas o Gonzalo Pizarro ele era ali governador do Quito e ele montou então uma expedição com tudo que era necessário para conquistar o famoso Eldorado. Todo mundo aí já ouviu falar nessa história de que era uma cidade toda construída de ouro. E era o desejo, o principal objetivo dos colonizadores europeus era encontrar essa famosa cidade toda feita de ouro, o Eldorado. Então aí o Gonzalo Pizarro, na época governador de Quito, se juntou com Francisco Orellana e eles fizeram assim uma grande expedição. Eles conseguiram somar juntos 200 espanhóis, 4.000 indígenas, milhares de cavalos e suprimento para meses de viagem. Só que esses dois, eles acabaram tendo diversos desentendimentos conforme eles iam, então, avançando na sua expedição. Após ali eles conseguirem atravessar o Andes, os dois entraram num conflito que eles não conseguiram se entender mais e eles se separaram. Então, Gonzalo Pizarro seguiu para o norte, mas o Francisco Orellana seguiu em frente. E ao seguir em frente, ele acabou encontrando, então, o nosso famoso Rio Amazonas, que na época ele acabou chamando de Rio de Orellana, já que foi ele mesmo que encontrou esse rio. Só que o que acontece? Ao descer esse rio, ele vai encontrar as famosas guerreiras, a tribos de mulheres guerreiras que vão ali enfrentar resistência contra esses espanhóis. E aí, em homenagem a essa tribo, que seria então dominada por mulheres hábeis e guerreiras, ele passou então a chamar de Rio Amazonas. E aí a gente então tem esse primeiro momento que faz com que a nossa região da Amazônia seja ocupada. Seguindo na história, a gente vai falar então de 1616, que aí no comando do
Francisco Caldeira de Castelo Branco, eles vão conseguir fundar o Forte Presépio, que hoje é a cidade de Belém, implantando então na cidade de Belém com a função de defesa, e ela vai servir muito bem para os portugueses conseguir defender o território aí deles contra franceses, holandeses e espanhóis. Mesmo que essa região, oficialmente pelo tratado, estivesse sob posse espanhola. Então, eles estavam estrategicamente localizados ali no estuário da Baía de Guajará. Em 1623, uma nova fortificação é também construída, que é o Forte de Santo Antônio de Gurupá, no estado do Pará. O que esses fortes eram? Os fortes serviam para que Portugal controlasse as terras invadidas na região da Amazônia. Prestavam como se fossem bases de apoio a religiosos, às missões promovidas por estes colonos na busca por mão de obra nativa. Então, eles ali meio que tentavam pacificar os nativos para que eles pudessem, então, se colocar à disposição e ajudar, então, os colonizadores. No entanto, a gente sabe que era um regime de trabalho escravo para que envolvesse, então, aí a famosa coleta das drogas de sertão. Em 1637, a gente vai destacar que os portugueses realizaram, então, a primeira grande expedição pela Amazônia. E aí que a gente destaca a figura do Pedro Teixeira, que ele vai subir e vai descer completamente o rio Amazonas. Ele é o primeiro explorador que realmente consegue fazer esse caminho de subida desde a foz do rio Amazonas até chegar lá em Quito, onde ele vai se reabastecer e resolve, então, descer novamente, ok? Aí ele fez uma grande expedição com 47 canoas, 70 soldados, 1.200 indígenas, saindo, então, alcançando em outubro de 1638, Quito, e retornando para o território que hoje é o Brasil em agosto de 1639, fazendo com que o Portugal tomasse essa posse da Amazônia por finalmente estar ali alguém fazendo todo esse caminho. Então, através da expedição, houve a ocupação do Vale do Amazonas com a instalação de fortes e missões religiosas nas margens do rio. E aí, seguindo, finalizando essa linha do tempo, a gente destaca 1755, que foi quando houve, então, a criação da Capitania de São José do Rio Negro, nesse período ainda subordinada ao estado do Grão-Pará e Maranhão. Nesse período aí, antes de 1850, a nossa capitania ela vai ficar aliada ao Império contra o movimento da cabanagem, e como forma de recompensa, o Império vai declarar a criação da província do Amazonas em 5 de setembro. Por isso, comemoramos o aniversário do Amazonas, 5 de setembro, que é justamente nesse momento em que há a elevação da província, que na época era a Capitania de São José do Rio Negro da Barra, Manaus, que era chamado de Lugar da Barra, e aí então passa a ser oficialmente, na verdade, o primeiro lugar foi a vila de Mariuá, Barcelos, hoje, que foi considerada a capital da Capitania de São José do Rio Negro. Depois veio para Manaus, mas por volta de 1791 a 1798, a capital volta a ser a vila de Mariuá, Barcelos, e depois 1803, se eu não estiver enganada, esse período, ela é novamente transferida de forma definitiva para o Lugar da Barra, que hoje é Manaus. Então, vamos conhecer então o nosso estado agora. Então, o estado do Amazonas ele possui 62 municípios, que vocês estão enxergando aí. Municípios são maiores, outros são menores, justamente porque o nosso estado ele é composto por uma vegetação densa da floresta amazônica. Então, acaba que é difícil, a nossa ocupação de estado, ela ocorreu de forma muito esparsa. Então, isso faz com que haja
com que haja, então, justamente que vão existir aí lugares com mais difícil acesso e acabaram que ficaram com territórios maiores. A área total do nosso estado é de cerca de 1.571.000 quilômetros quadrados. A população, de acordo com o IBGE 2022, de 3.941.175 habitantes em nosso território. Nós temos uma população pequena e um território muito grande, que faz com que a nossa densidade demográfica também seja baixa, apenas 2 habitantes por quilômetro quadrado. E aí eu convido vocês agora comigo a analisar aqui, através do Google Earth, o nosso estado. Então, aqui, ó, Brasil, para vocês, América do Sul. E aí a gente vai aproximando e vamos encontrando o nosso estado. Então, já está identificado aí para vocês a capital do nosso estado, Manaus, aqui em cima. Então, a gente tem aí essas linhas, são os nossos rios. O principal rio é o Rio Amazonas, apesar de receber esse nome apenas quando ele encontra, né, o Rio Solimões encontra as águas do Rio Negro. E aí um detalhe que eu queria trazer para vocês é ele bem aqui, a gente vai identificar Tabatinga. Tabatinga faz com que no nosso estado haja a chamada tríplice fronteira. Então, olha só, Tabatinga, a gente tem aqui do meu lado do visor, eu tenho então Tabatinga. Acima eu tenho a cidade de Letícia, na Colômbia. E do outro lado, eu vou ter aí, atravessando o rio, eu vou ter as terras peruanas. E aí a gente tem todo o nosso território aí, mais uma vez, para vocês verem, ele é basicamente, né, ocupado pela a nossa floresta amazônica. Mas nosso território é grande, é o maior estado do nosso país. É necessário, então, haver subdivisões desse território para que seja mais fácil fazer o planejamento e a organização. Então, a gente vai utilizar agora a divisão, a regionalização do IBGE, que dividiu o nosso território, o nosso estado, em regiões geográficas intermediárias e imediatas. Começando, então, pelas intermediárias. Então, aí eu apresento para vocês que o nosso território, desde o ano de 2017, ele foi, então, dividido pelo IBGE em 4 regiões geográficas intermediárias. Então, aparece para vocês, toda essa região em amarelo é o chamado Manaus. Então, tudo isso... Ah, professora, mas o município é só esse bem aqui. É, mas toda essa mancha amarela vai compor a chamada região geográfica intermediária de Manaus. Ela vai funcionar porque dentre os municípios dessa mesma região é o que vai apresentar maior complexidade, uma área urbana maior, vai ter mais serviços privados e públicos que são oferecidos. A mesma coisa quando Tefé recebe também o nome de região geográfica intermediária e agrupa todos os demais municípios. A gente tem Lábrea aqui embaixo e aqui temos Parintins, nessa região em azul. Então, temos 4 regiões geográficas intermediárias. E essas regiões também são subdivididas em regiões geográficas imediatas, na qual no estado do Amazonas vão ter 11 regiões, ok? Então, a gente verifica aí, agora que ele ficou bem colorido, Manaus permanece sendo uma das principais aqui, uma dessas 11. E aí a gente vai ter aqui em cima São Gabriel da Cachoeira, em azul, Coari vai ser o nome de outra, nesse caso são as imediatas, tá? Depois temos Manacapuru, depois temos Tefé, temos também Tefé localizado aqui, temos Tabatinga, localizada para cá na área azul, e finalizando as regiões geográficas imediatas, a gente vai ter ainda Eurinepé, aqui em verde, Lábrea, a gente vai ter também coordenando, Manicoré, aqui nesse azul mais escuro, Parintins também vai aparecer como uma região geográfica imediata e, por fim, Itacoatiara, tá ok? Não dá nem para marcar porque é o mesmo tom. Mas o que acontece? Apesar de 4 nomes serem colocados para regiões geográficas intermediárias, elas vão ser uma subdivisão.
Nosso país é dividido em estados, mas a gente pode dividir esses estados em regiões geográficas. Antes da gente utilizar essas regiões geográficas, existia a subdivisão de meso- e micro-regiões, que ainda é utilizada por alguns estados, porque está de acordo com a Constituição Federal de 1988. Mas o IBGE criou essa nova regionalização a fim de modernizar esse sistema. E, no caso, o Amazonas possui 4 regiões geográficas intermediárias, que são subdivididas em 11 regiões geográficas imediatas. Dessa forma, fica mais fácil planejar aí como organizar as políticas públicas para essas regiões. Finalizamos aqui mais uma aula de geografia.